repousando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar a ti, e que morra o meu reviva Cristo em mim. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Bom sábado, crianças. Só deu bom sábado? Não tomaram hoje a cevadinha de manhã? Bom sábado? Bom sábado. Olha aqui, ó. Eu quero contar uma historinha bem legal para vocês. Sabia que cada um de vocês tem um anjo? Cada um de vocês tem um anjo desde que vocês eram bem pequeninos. E a história de hoje vai falar sobre anjos. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém, uma cidade chamada Jerusalém. Sabe o que eles estavam fazendo em Jerusalém? Pregando a palavra de Deus e fazendo milagres. Sabe, eles faziam milagres em nome de Jesus. Então, eles estavam lá, pregando, fazendo milagres. E depois eles falaram assim, eu vou no templo. Pedro convidou João para ir no templo, a igreja, para adorar a Deus. Sabe quando eles chegaram lá no templo? Na porta do templo tinha um homenzinho que não sabia andar. Ele era aleijado, ele não conseguia andar. E desde que ele já nasceu assim, desde que ele era muito pequeno, ele nunca conseguiu andar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele estava lá pedindo esmola na rua. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam lá na rua pedindo dinheirinho, comida? Vocês já viram? Então, este homem, como ele não podia trabalhar, ele estava lá pedindo esmola, pedindo moedinhas para as pessoas. Quando Pedro e João estavam passando assim, quando ele chegou bem na frente do aleijado, ele disse assim, eu não posso te dar nem prata e nem ouro. Ele falou, mas eu tenho algo muito mais valioso que isso. Aí ele falou assim para o aleijado, em nome de Jesus, levante-se e ande, né? Será que o aleijado andou? O que vocês acham? Já ouviram essa historinha antes? Ele levantou e andou pela primeira vez da sua vida. Ele ficou tão feliz que ele levantou e ele começou a agradecer, sabe, aqueles discípulos por tudo que eles estavam fazendo em nome de Jesus por ele. Então ele pôde ir para casa, pôde trabalhar, porque agora ele andava. Mas sabe lá em Jerusalém, essa cidade que eu comentei com vocês, sabe o que aconteceu lá? Foi lá que
que os homens maus, né, mataram Jesus. E esses homens maus também estavam lá em Jerusalém ainda. E eles estavam sabendo do que estava acontecendo, que os discípulos estavam curando as pessoas, que os discípulos estavam falando de Jesus. E eles ficaram furiosos. E sabe o que os fariseus, aqueles homens, fizeram? Falaram assim, manda prender esses homens que estão pregando esse Jesus por aí. Então, prenderam eles lá na cadeia, na prisão. E eles estavam lá na prisão, cabisbaixos, tristes, mas com muita fé em Jesus, com muita esperança no coração. E quando chegou no meio da noite, olha quem apareceu no meio da noite. Um anjo apareceu, Deus rapidamente enviou do céu um anjo. E apareceu um anjo naquela prisão e abriu a porta da prisão para os discípulos. Rapidamente os discípulos saíram da prisão e foram para casa. Quando chegou outro dia, será que eles se intimidaram? Será que eles pararam de falar de Jesus? De fazer milagres em nome de Jesus? Não! Eles continuaram a pregar e a falar de Jesus para as pessoas, porque eles sabiam que Deus havia designado anjos para cuidar deles. Isso é muito importante, sabia que cada um de vocês tem um anjo que cuida de vocês? Cada um de vocês tem um anjo. Nós devemos agradecer a Deus, porque Deus envia anjos para nos proteger de todo o mal. Amém? Amém. Quem é que quer fazer uma oração aqui? Qual é a criança que quer fazer oração? O Iwan? O Iwan? Não. O Misa? Vem, Misael. Vamos fazer Papai do Céu. Vamos ficar de joelhos, as crianças? Vamos ficar de joelhinho? Olha. Papai no céu, muito obrigado. Te abençoe, minha Torinha. Seja Deus conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino do céu. Deixai que os pequenos. Eu acho que tá nascendo mais hora agora.
aqui estamos nesse momento, no nome de Jesus Cristo, nos méritos dele, para te agradecer a oportunidade. Estamos aqui congregando. Nesse momento, toda adoração, antes, durante e após, certamente é para o Senhor. Com humildade, oferecemos ao Senhor, por favor, aceite. Amém. Mesmo sendo pecadores, mas tendo um relacionamento diário com Jesus Cristo, com o Senhor, com a divindade, certamente o Senhor nos aceitará. Tenha misericórdia de nós e continue manifestando o poder do Espírito Santo aqui conosco. Amém. Para que haja reverência, compreensão, para a honra e glória do seu nome. Em Jesus te agradecemos. Amém. Amém. História de hoje, seleção divina. Mesmo afastado de tudo, vivendo numa terra desértica, enfrentando as dificuldades da dura vida no campo, suportando o sol incandescente e às vezes frios de neve, um menino cresceu com valores morais elevados, graças à boa educação recebida dos pais. Seu nome é Miguel Malha, de Fronteira Trachal, no centro-norte da província de San Juan, Argentina. Cresceu trabalhando a terra, ajudando desse modo a sustentar a sua família. Ainda que ajudasse nas despesas, seu pai passava pouco tempo em casa, porque não era casado com a mãe de Miguel e tinha outra família. Um dia, no fim da tarde, Miguel voltou para sua casa, depois de um longo dia de trabalho no campo. Entrando na sua moradia, ele foi surpreendido com uma notícia muito triste. Seu pai tinha sofrido um ataque cardíaco e tinha falecido. Para garantir a sobrevivência da família, Miguel precisou trabalhar ainda mais. Todos os dias, de sol a sol, ele cuidava de sua pequena propriedade, arando e cultivando para colher alguma coisa que pudesse garantir sua sobrevivência. Naquela época, Miguel conheceu a mensagem da Igreja Adventista. Foi batizado e em seguida se casou. Um dia, enquanto cuidava de sua pequena horta no quintal da casa, Miguel compreendeu que não dava mais para continuar nessa situação e buscou a ajuda divina. Ele tinha uma boa propriedade herdada de seus avós, mas a terra era desértica e sem água. Não existia possibilidade dessa terra produzir. Senhor, tu sabes a necessidade que tenho, Pai. Por isso estou prostrado aqui de joelhos, pois tenho uma necessidade. Eu preciso produzir mais, Senhor, e minha água é pouca. Por isso, Pai, eu imploro para que o Senhor me dê sabedoria e entendimento. O que devo fazer, Senhor? Abençoe-me, Senhor, porque quero produzir mais. E não apenas para mim, Senhor, mas para todos aqueles que necessitam. E também para o Senhor, para ajudar na Tua obra. Tu sabes, Senhor, que meu maior desejo é construir uma igreja, Senhor, para adorar e glorificar a Teu nome, Senhor. E assim, Senhor, para que outros Te conheçam, Senhor. Graças Te dou, Senhor, e deixo tudo em nome de Jesus. Amém. Alguns dias depois, Miguel estava desenhando numa folha de papel quando escutou uma notícia no rádio que chamou a atenção. Oh, você que está ligado nesta hora, preste muita atenção, porque esta notícia pode ser interessante. Se você tem uma terra e tem dificuldades para aumentar sua capacidade de produção, apresente seu projeto na empresa mineradora. Você pode ser escolhido para receber um financiamento para instalar equipamento de irrigação na sua propriedade e assim
resolver seu problema de falta de água para sempre. Não perca esta oportunidade. Miguel não perdeu tempo. No dia seguinte, ele pegou sua bicicleta e foi até a empresa mineradora para entregar seu projeto. Dias se passaram. As dificuldades de se trabalhar uma terra tão árida pareciam não ter fim. No inverno, a situação piorava por causa da falta de chuvas e as temperaturas que despencavam para menos de zero. Miguel já não pensava mais no projeto que tinha levado na empresa mineradora. A única certeza que ele e sua esposa tinham era a presença de Deus em suas vidas. Senhor Miguel Maia? Eu venho em representação da empresa mineradora para entregar em mãos este envelope que tem a confirmação da aprovação do seu projeto de frutas e legumes, certo? E assim poder passar lá na empresa quando você considerar necessário e poder começar o quanto antes possível com este pequeno empreendimento, certo? Portanto, muitíssimo obrigado, até mais e tenha uma ótima tarde. Obrigado, Senhor, por tua bênção. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e as ofertas como parte da nossa adoração.
Um feliz sábado a todos. Nós vamos ter em seguida um momento de oração, mas antes nós vamos preparar primeiro nosso coração através de um hino. O hino 134, nós vamos cantar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que habita nas alturas dos altos céus e através do Espírito Santo em nosso meio, louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de podermos em mais um santo sábado poder vir até a Tua casa, Amém. Adorar e bendizer o Teu santo nome. Querido Deus, queremos colocar diante de Ti a confissão dos nossos pecados. Queremos colocar diante de Ti as necessidades da congregação. Sabemos que estamos mais um ano finalizando e agora vamos escolher as pessoas que irão dirigir a Tua igreja nessa terra. E queremos nesse momento, Senhor, como em outros momentos iremos fazer em nossas residências, queremos suplicar, Senhor, que o Senhor trabalhe no coração de todos os membros, para que eles se sintam sensibilizados, Senhor, para que possam trabalhar para Ti e assim concluir a Tua obra nesse mundo. Senhor Deus, aqui tivemos pedidos que foram feitos na Escola Sabatina, Senhor. Pessoas que têm necessidades, enfermos, pessoas que estão necessitando de bolsa, se preocupam com a educação dos filhos. Ó Deus, que o Senhor possa abrir as portas para que todos possam receber as Tuas bênçãos, Senhor.
Queremos pedir também pelos dízimos e as ofertas, Senhor. Estejam com os ofertantes, os dizimistas, para que eles possam, Senhor, cada dia mais sentir que estão sendo abençoados por Ti e possam abençoar mais ainda a Tua causa. E por fim, ó Pai, nós pedimos pela eficiência e eficácia da pregação da palavra. Amém. O Senhor use poderosamente aquele que o Senhor escolheu para essa manhã repartir o pão da vida. Amém. A mensagem que Ele traga, Senhor, que vem de Ti, ela venha mudar o nosso coração. Amém. Não venhamos sair daqui da mesma maneira que chegamos, Senhor, e possamos assim ser instrumentos em Tuas mãos. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, bom dia a todos, né? Eu não pude cumprimentar, dar um abraço ou algo do tipo. Para nós é uma alegria estarmos aqui. Essa é a nossa igreja, né? Certamente aqueles que gostam de orar, tem sido feito aí momentos de oração aos domingos. Raquel está coordenando esses momentos. E nós amanhã estaremos tendo uma vigília de oração. E se você sente no coração o desejo de participar dessa vigília, que já é a segunda já desse semestre, nós estaremos fazendo ali perto do Parque de Coqueiros. Se você quiser mais detalhes do horário, do local, só me procurar no final do culto. Pode passar o WhatsApp seu ou passo o e-mail para você, caso você queira participar conosco para buscar o Espírito Santo na madrugada de amanhã. Esse é o primeiro anúncio que eu deixo aos irmãos. E o segundo, aquele que se sente jovem, gosta de estar fazendo algum tipo de atividade. Hoje às 18h, nós estaremos com não só o nosso distrito, mas também o distrito de Jardim Atlântico. Estaremos unidos ali para fazer um culto de pôr do sol às 18h, ali no Parque de Coqueiros. Todos estão convidados, quem quiser ir, tá? A partir das 6, vai com roupa já para o esporte, porque depois vai ter algumas coisas que a gente vai fazer junto ali, tá? Vai ser uma bênção certamente. Conseguiu colocar aí, Lúcio? Bom, todo mundo gosta de fazer alguma coisa, né? Você deve ter o seu hobby, aquilo que você faz aí no seu passatempo, algo do tipo. E eu além de outras coisas, eu gosto também de ler. E aqui, não sei se dá para enxergar bem, sei lá se dá para desligar a luz e melhorar aí. Esse aqui eu ganhei da minha esposa, esse reloginho, esses dias caiu, fiquei tão triste, né? Um relógio especial que ela me deu, numa ocasião especial. E ele fica no meio dos meus livros ali. Aqui, como você pode ver. Já não está mais assim, modifiquei um pouco as prateleiras, mas essa é parte da biblioteca que Deus me deu. E não li tudo ainda, se estiver vivo até lá, e se Ele me der essa oportunidade. Mas o fato é de que ler é bom demais. Quantos que gostam de ler? Que bom, né? Quem não gosta, peça a Deus, ore e treine, que você vai, uma hora vai engajar, o negócio vai sair, você vai gostar de ler. A mensagem de hoje, ela tem como esse título aí: Entendes o que lês? É interessante de que, às vezes, quando a gente fala entendes o que lês, a gente lembra do Filipe, né? O meu xará da Bíblia lá, o pregador que foi mandado pelo Espírito Santo para falar com o eunuco, alto oficial de Candaci, a respeito de coisas que a palavra de Deus estava dizendo e ele não entendia. Mas o objetivo do sermão não é por essa viés. Eu só coloquei esse título para nós trabalharmos alguns pontos. E são 3 pontos que nós vamos ver hoje. Nós temos pouco tempo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Entendes o que lês? Nós vamos ver primeiro a ordem divina com relação a compreender a palavra de Deus. O segundo ponto que nós vamos trabalhar tem que ver com os motivos para estudar a palavra de Deus. E o terceiro ponto que nós vamos analisar juntos aqui é como estudar as palavras de Deus. E eu também, no como, eu não vou conseguir explicar item por item, mas eu vou deixar aqui algumas ideias, uns conceitos que, quem sabe, vai poder te ajudar na sua busca incessante pelo poder de Deus, pela pessoa divina. O primeiro texto que nós vamos analisar se encontra no livro de João. Eu gostaria de fazer uma breve análise antes de nós entrarmos para esse livro. João foi o autor desse livro. A grande maioria dos estudiosos entendem que foi ele. Data provável daquilo que foi escrito por ele nessa ocasião, 80 e 85.
existem talvez algumas divergências. As fontes são as próprias memórias de João. Com relação à curiosidade sobre o livro, nós temos ali o texto de João 3,16, né? Que é um dos versículos mais citados e pregados no mundo. Alguns dizem que se fosse perder toda a Bíblia, talvez o texto de João 3,16 resumiria o conceito do amor e daquilo que Deus quis transmitir em sua palavra. E há mais sobre o Espírito Santo no livro de João do que em todos os evangelhos reunidos. É uma curiosidade aí sobre esse livro. E aqui nós temos os tópicos ao qual o livro ele é distribuído, para uma singela olhada aí, rápida, né? A gente ia debruçar sobre tudo isso aqui, mas de momento nós não podemos, infelizmente, ir a fundo nisso. Mas o texto que nós gostaríamos de chamar aqui a atenção agora, nesse momento, é João 5, verso 39. É bem conhecido de todos, ali diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Geralmente, a aplicação que as pessoas fazem nesse texto tem que ver com o quê? Estudar a Bíblia, né? Buscar mais a palavra de Deus. Mas se nós analisarmos o contexto ao qual Jesus está falando ali, você vai perceber que o capítulo 5, ele está falando para pessoas que eram estudiosas da palavra de Deus. Se tinha alguma coisa que esses camaradas sabiam, é da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento todo, que era a Bíblia que eles tinham. Só que, se você vê o verso 40, você vê um detalhezinho interessante: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E o verso 46 e 47 vai dizer de que toda a Bíblia, a respeito daquilo que está escrito ali, fala a respeito de Jesus. Está escrito a respeito dele. E de fato, se você faz um estudo assim mais minucioso, você vai perceber de que nós temos cerca de pouco mais de 300 versos só no Antigo Testamento citando profecias messiânicas a respeito de Jesus. Então aqui ele está falando para um público que de fato estudava a Bíblia, mas não estava crendo em Jesus Cristo, no verdadeiro Messias, que era a pessoa dele. E geralmente a gente usa esse texto para nós examinarmos. Mas eu gostaria de pegar aqui e fazer um uso homilético desse texto e dizer para os irmãos de que esse texto também pode ser aplicado de forma homilética, para nós dizermos que temos que estudar sim a palavra de Deus. E às vezes pode acontecer no mesmo contexto conosco também. Quem sabe a gente estuda a Bíblia, né? Mas nós não temos de fato aceitado o Jesus Cristo bíblico, que tem sido apresentado na Bíblia. Ou temos negligenciado um tempo de qualidade com esse Jesus Cristo, o que acaba se tornando algo parecido com aquilo que esses homens fizeram naquela ocasião. É interessante de que a serva de Deus, no livro Mensagens Escolhidas, ela diz o seguinte: ouve e diligente estuda as Escrituras, ponto por ponto. Quase noites inteiras foram consagradas ao diligente exame da palavra. Nós pesquisávamos em busca da verdade, como de tesouros ocultos. O Senhor se nos revelou, foi derramada luz sobre as profecias e soubemos que recebíamos instrução divina. Esse fato ocorreu logo depois do grande desapontamento de 1844, onde muitos acabavam desanimando porque tinha sido pregado que Jesus voltaria naquela ocasião, dia 22 de outubro, e não aconteceu isso. Então ela vem citando a respeito daquele momento, que ao invés de desanimarem, não, eles foram diligentes estudantes das Escrituras, analisaram a Bíblia ponto por ponto para ver o que de fato tinha acontecido, e então foi derramado luz sobre as profecias e soubemos que recebíamos instrução divina. Então nós percebemos de que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus para examiná-la, para compreender aquilo que está escrito, para estudar, quando nós ouvimos essa ordem divina de não somente se aproximar da Bíblia só pelo fato de estudá-la e compreender aquilo que está escrito, mas para se aproximar de Jesus, nós estamos cumprindo aquilo que realmente Deus quer que nós façamos. E a exemplo nós vemos isso no passado com esses grandes pioneiros. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós temos a nova versão internacional, e aqui a nova tradução da linguagem de hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. Outro texto que eu gostaria de analisar com os irmãos se encontra no livro de Oséias. Foi escrito no período mais ou menos ali no ano 553 a 715 a.C.
Alguns sugerem que o próprio Oséias tenha sido de fato esse autor, o autor desse livro. O interessante é de que a mensagem profética de Oséias prediz a vinda do Messias de Israel 700 anos no futuro. E Oséias é citado frequentemente no Novo Testamento. Oséias significa salvação. Fica aí algumas curiosidades sobre esse livro. Mas o texto que nós queremos analisar aqui com os irmãos é esse aqui. Oséias, no capítulo 3, verso 6. Não, perdão, capítulo 4, verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei e o seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O conhecimento aqui, de fato, não tem que ver com conhecimento cognitivo, mas a questão do realizar, do obedecer, do praticar. Faltava-lhes obediência, faltava-lhes estar em conexão com Deus nesse sentido. E o mesmo apelo também, queridos, é feito a mim e a você. É interessante de que nos Estados Unidos, a lei dos direitos autoriais, que foi promulgada no dia 4 de março de 1909, e acabou sendo entrou em vigor a partir do dia 1º de julho de 1909, foi uma das primeiras leis federais que garantiu de forma eficaz os direitos literários, os direitos artísticos, né? De matemática, de música e qualquer outra coisa que fosse publicada. E então surgiu os autores que publicaram coisas no sentido clássico, inclusive profecias, com base nessa lei. Quando nós vamos para a Bíblia, com relação ao autor da palavra de Deus, que é supra-sumo Deus, o Espírito Santo ali, usando a mente desses homens, nós percebemos que às vezes há situações em que pessoas querem usurpar algo que a Bíblia não está dizendo. Como que infringindo de forma semelhante ao que essas pessoas fazem com relação a essa lei que foi promulgada no passado. E eu gostaria de frisar aqui uma citação do Dr. Albertin a respeito do que faz alusão a esse texto aí de Oséias capítulo 4. Ele diz assim, a Bíblia não apenas contém a mensagem divina, ela é a palavra de Deus. Veja que sério, né? A Bíblia não é somente a mensagem, não contém apenas a mensagem, ela é a palavra de Deus, em certo sentido. Então, ao estudarmos a palavra de Deus, certamente nós estaremos em conexão com Ele. Vamos para o segundo ponto agora, que tem que ver com os motivos para se estudar a Bíblia. O texto que nós vamos analisar está em Timóteo, se você quiser ir abrindo aí, escrito por Paulo, mais ou menos aí no ano 68. É um texto que ele diz que combate o bom combate. E duas curiosidades aqui, em 2 Timóteo 4, verso 11, Paulo se reconcilia com João Marcos, depois dele ter se desentendido em uma ocasião anterior. E essa carta foi escrita quando a vida de Paulo estava quase no seu fim. E o texto que nós vamos analisar está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que é bem conhecido por todos os nossos irmãos aqui, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para boa obra. Então aí estão vários motivos para eu e você estudarmos a palavra de Deus, além de estarmos em conexão com a salvação. Veja, quem estuda a palavra de Deus, ele recebe ensino proveitoso, ele é repreendido muitas vezes pela palavra, Deus o corrige, Deus o instrui, ele se torna perfeito no preparo para toda boa obra. Não é isso que nós queremos ser felizes, realizar aquilo que Deus nos propôs, naquilo que Ele nos chama a fazer, de forma eficaz, de forma a honrar a esse Deus maravilhoso. E ali é interessante que um conselho de Paulo para Timóteo, ele diz assim, olha, 2 Timóteo 2,15, olha, procura apresentar-se, Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E quantos de nós, às vezes, manejamos mais o futebol, mais a novela, mais a Netflix, mais o Facebook, ou qualquer outra coisa, em detrimento da palavra de Deus, não é verdade? Isso, às vezes, se torna até uma vergonha para nós cristãos. Éramos conhecidos como o povo da Bíblia. E hoje, muitas vezes, somos conhecidos, infelizmente, às vezes, como um povo palhaço, que fala uma coisa
prega uma coisa e faz outra. Com relação a esse quesito de aprofundamento da palavra, olha aqui que a serva de Deus fala mais uma vez no livro Desejar Todas as Nações, página 329. Ao passo que muitos estatutos necessitam de cuidados, nosso Cristo vivo está sempre cuidando de nós, intercedendo por nós. Conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades, e onde está a força de nossas tentações? Pois foi tentado em todos os pontos como nós, e todavia sem pecado. Está velando sobre ti, temente ao Filho de Deus. Estás tentado? Ele te levará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te há de curar. Desejar Todas as Nações, página 329. Então, no momento em que estamos fracos, estamos débeis, e se estamos ligados a Cristo através da oração, da palavra de Deus, certamente Deus colocará textos na nossa mente para nos ajudar a vencer. E então estaremos preparados para toda boa obra. Estaremos aptos pelo Espírito Santo, ensinando e aprendendo de Deus cada vez mais. Jesus Cristo é a solução para todas as coisas em nossa vida. E por último, como prometido, vamos para o terceiro ponto aqui, que tem que ver com como estudar. Como eu disse, para você saber o como mesmo, eu recomendo que você participe das escolas, da escola teológica que o pastor Jair João tem feito aqui. Aí você vai se aprofundar mais. Mas aqui é só um esboço para você, quem sabe, parar para pensar assim, olha, poxa vida, que interessante, tem isso aqui. Ah, tá. Eu não vou ter tempo para explicar para você como utiliza essas ferramentas, mas não custa nada a gente falar, né? 1 Timóteo, provavelmente escrito ali no ano 65, novamente pelo apóstolo Paulo. Duas curiosidades aqui. Paulo conheceu Timóteo provavelmente na sua primeira passagem por Listra, durante sua primeira viagem missionária. Talvez vocês lembram disso, né? Estudamos recentemente a respeito dessas coisas. E 1 Timóteo possui 127 palavras que não aparecem em nenhuma outra epístola de Paulo. Legal isso aí. Aqui um breve esboço. E o texto ao qual nós queremos no debruçar é esse aqui. E esse aqui eu gostaria que alguém, por favor, qualquer irmão, lesse para nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 12 ao 16. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois assim agindo, você salvará tanto a si mesmo quanto ao outro. Se nós parássemos para analisar como, ou quais são as instruções importantes aqui, você perceberia que a ordem, a respeito, a perseverança e outras coisas mais que nós poderíamos citar aqui. Além dessas que eu falei, alguém notou outra coisa? Nesse contexto que foi citado aqui lido pelo nosso amigo, aqui, nosso irmão? Alguém viu? Vocês estão tímidos hoje? Cadê capoeiras que dá opinião, que levanta e fala em progresso? Ótimo. Perseverança. Meditação. Ótimo. Mais alguém? Não negligenciar. Né? Eu acho que tem uma importante aqui que fala a respeito. Torna-te padrão. Padrão, o exemplo. Dos fiéis. Testemunha. Dos fiéis de Cristo, né? Ótimo, obrigado. Então veja, nós temos, dentro desse escopo, nós temos todos esses conselhos aqui. E olha que interessante o que o comentário do pastor Tima, novamente, ele diz assim o seguinte, ó. Ellen White explica que há 3 modos pelos quais há a necessidade... Ellen White comenta que há 3 modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade a nós, para guiar-nos e capacitar-nos a conduzir outras pessoas. E aqui ele vai citar então. O primeiro é a sua palavra, as Escrituras Sagradas providências, as Escrituras Sagradas, que deve ser consultada antes de tudo.
O outro modo é por meio das suas obras providenciais, que podem ser discernidas se tiverem um relacionamento de santificação com Deus. E o terceiro modo, então, é mediante o apelo do seu Santo Espírito produzindo no coração impressões que se desenvolverão no caráter. Testemunho para a Igreja, volume 5, página dos 512. E por último ele diz assim, ó, o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia nunca a contradirá. Por isso, se estiver em dúvida quanto a qualquer assunto, consulte primeiro as Escrituras. Por meio da influência santificadora da Bíblia, sua consciência se tornará cada vez mais sensível à impressão do Espírito Santo. Bom, a gente fala muito de estudar a Bíblia, de orar, etc. Com relação à questão do orar, tivemos recentemente um momento a sós com Cristo. Ali o irmão Alcênio ele deu algumas dicas práticas para o dia a dia, para a gente ter um relacionamento com Jesus através de oração. E ele deu algumas dicas ali que às vezes a gente trava, né? No relacionamento com Jesus. Mas hoje eu gostaria de falar assim, com relação ao estudar. Como eu disse, eu não vou dar especificamente, minuciosamente ali, mas eu vou dar algumas dicas aqui de ferramentas que vão e podem te ajudar a estudar melhor a palavra de Deus e, quem sabe, aprofundar o seu conhecimento em alguma coisa. Com relação à Bíblia, você pode ir na versão mais confiável, que é a original, né? Não adianta. Você vai para a nova versão, sempre tem um negocinho ali, alguma coisa que às vezes puxa para o outro lado e faz você interpretar outra coisa. Então, melhor se nós fôssemos mais estudiosos das versões originais, né? O grego, o aramaico, o hebraico. Pois, como diz, eu lembro, nossos pastores diziam, né? Não sei se o pastor lembra, né? Que eles citavam de que estudar a Bíblia na sua língua materna é como assistir televisão em preto e branco, uma caixinha bem pequenininha assim. Já estudar a palavra de Deus na original é como se fosse sistema surround, com 4D e etc, etc. Né? Algo, você consegue ver muito mais detalhes, consegue sentir, etc. Então, temos que começar pela Bíblia. Então, aí, nós temos algumas dicas aqui. Eu gostaria de um jovem, por gentileza, para me ajudar aqui, a exemplificar alguma coisa. Rapidinho aqui. Pode ser aqui, meu filho, você. Pega essa malinha da Penélope aí, da minha esposa, por gentileza. Abre ela, que daí eu vou pedir para você ir mostrando algumas coisas aí. O segundo ponto, queridos, são comentários bíblicos, né? Se você não tem dinheiro para adquirir comentários bíblicos, na internet você tem PDFs, com certeza o pastor Jair João tem bastante, acho que o pastor João também tem, eu devo ter alguns lá em casa, vários. Nos aplicativos no celular você consegue, e também livros. A exemplo aqui, por exemplo, ó, eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu acho bem dito aqui. Um comentário bíblico como exemplo. Olha aqui. Esse aqui de Romanos, de John Stott. Tá? Passa aí pra galera, deixa o povo ver. Vai passar na sua mão, mas tenta, olha, dá uma olhadinha, mas vai prestando atenção aqui. Tá? Então, você, certamente, talvez nós não tenhamos condições de comprar, fazer uma biblioteca enorme a princípio, mas toda biblioteca grande começa pequenininha, não é verdade? Então, é um investimento que a gente tem que fazer para compreender mais o texto. Né? Comentário bíblico ajuda muito. A concordância, a exemplo, por exemplo, de Guilherme, ele não passava um texto sem entender aquele primeiro que ele estava estudando. Então a concordância, às vezes, você tem na sua própria Bíblia aí no finalzinho, mas existem concordâncias mais extensas, eu não trouxe aqui, que ela faz a minuciosidade do texto, e de onde que se encontra aquela palavra verbal em outros lugares da Bíblia, fazendo com que você possa ver de fato, olhar assim com mais detalhes e ver o significado desses textos dentro dos seus contextos e compreender a visão geral dos mesmos. De novo, você precisa de livros, de aplicativos e sites que vão te ajudar nisso aí. Eu não trouxe nenhuma concordância aqui não, meu irmão. Não deu tempo de pegar. Há sites interessantes como biblia.com, biblehub.com. Inclusive, se você tem interesse de mexer mais nessa ferramenta, que é uma ferramenta básica, eu tenho até um vídeo no YouTube que eu fiz lá. Se você quiser, me chama no WhatsApp que eu te mando o link para você ver como é que mexe com esse aplicativo aí. É um aplicativo muito bom que trabalha com as línguas originais e ajuda a ter uma visão mais assim apurada da coisa. Há dicionários bíblicos, né? E aí os dicionários você vai encontrar em sites, aplicativos e livros. Eu não sei se eu trouxe um dicionário aqui. Eu trouxe enciclopédia, eu trouxe aqui, ó, dicionário hebraico bíblico português, e também trouxe, já pode colocar aí o Léxico. Léxico, daqui a pouco acho que eu vou falar do Léxico também. Né? O dicionário ele ajuda
a você entender termos, frases, falas. De fato, esse é um dicionário da língua original, né? Mas eu esqueci de pegar o que eu tinha lá, o dicionário da nossa língua, do português. Né? Tem lá uma palavra, sarça ou qualquer outra coisa, ele vai te falar o contexto, de onde veio, como é que é, etc. Isso ajuda bastante a entender melhor o contexto da situação para você tirar suas conclusões, fazendo ali a hermenêutica da coisa. Há enciclopédias, eu trouxe uma enciclopédia ilustrada, põe aí para o pessoal ver, né? Você vai ter sites, aplicativos. Esse aqui eu ganhei da minha tia de presente, é uma mais antiguinha assim, mas é bem legal porque além das enciclopédias normais, tem também a ilustrada, que vai te ajudar a compreender melhor o texto e compreender o contexto. E isso, queridos, faz uma diferença enorme, né? Aí a pessoa fala lá que aquilo que entra pela boca não sai e tal. E aí você, calma amigo, olha, o contexto da coisa é isso. Eles entendiam dessa forma, o livro tal fala isso, né? Isso ajuda muito. E por fim, a teologia em si, né? A lição da escola sabatina que todos nós temos. Aqui tem um exemplo do Espírito de Profecia. Tem até uma Bíblia aqui hebraica. A revista Parousia, a revista Querigma, que tem no NASP, eles disponibilizam. Esqueci de trazer aqui, não deu tempo de pegar. Mas nós temos todas essas ferramentas aí. São ferramentas que certamente vão te ajudar, assim como tem me ajudado. E com certeza vão enriquecer o estudo seu da palavra de Deus. Para você ter uma visão além daquilo que supostamente você está lendo ali na superficialidade, às vezes, do texto. O outro é a enciclopédia, que eu já mandei, já coloquei. Se quiser já ir dando o resto para o pessoal dar uma olhadinha, fica à vontade. Mais uma vez, a enciclopédia, você vai ter sites, aplicativos e livros e etc. São essas as ferramentas. Agora eu gostaria de meter aqui um detalhe para o fechamento da nossa mensagem hoje. Queridos, Satanás ele trabalha com informação. E o que processa as informações hoje são os nossos sentidos, o cérebro, a mente, o ouvido, enfim. Deus também, da mesma forma, ele trabalha conosco através das informações, da comunicação conosco através do cérebro, dos sentidos que nós temos, que Deus nos dá. E a mídia também faz a mesma coisa. Não foi diferente no dia 5 de maio de 2012. Nesse site aqui, chamado Megafone, é um site de notícias. O site dizia o seguinte, dá um clique aí para que vai, isso, aqui, deu certo. Acidente na Tamoios tira a vida de pastor adventista. E aqui você vai ter o relato do episódio que aconteceu. Esse pastor aqui, pastor Márcio, em 2012, ele foi fazer uma bodas de ouro em um distrito próximo seu, pegou a Tamoios, um camarada tinha bebido, estava alcoolizado, saiu ali de uma rave e acabou pulando o guarda-rei e pegou o pastor Márcio no sentido contrário. E aí a situação que você vê do carro ficou irreconhecível. Era uma Honda Civic. Inclusive aqui não dá para ver, mas aqui é o braço dele no meio da ferragem, né? Ele morreu na hora. Tempos depois, quando o pastor que estaria substituindo ele foi chamado, estava ele mais um ancião naquela igreja, lá em São José dos Campos. E aquele pastor percebeu de que uma das irmãs estava possessa por Satanás ali. E naquele momento o pastor já juntou ali junto com aquele ancião, porque só estavam os dois, eles estavam conversando, todo mundo já tinha ido embora naquele sábado. E aquele ancião, aquele pastor começaram a orar. Quando eles abriram o olho depois da oração, estavam ali intercedendo, o Satanás ele falou na boca daquela mulher o seguinte, eles sentiam como se fosse uma proteção muito forte assim atrás dele, como se fosse asas de anjo, assim, sabe? Eles relatando esse episódio. E o inimigo falou ali através da boca daquela irmã, que inclusive o pastor Márcio tinha dado estudos bíblicos para ela e tal, e ela estava num processo de conversão e busca incessante das coisas de Deus. E o demônio falou através da boca daquela jovem o seguinte: olha, se vocês continuarem fazendo o mesmo trabalho que o pastor Márcio fazia, eu vou matar o senhor como eu matei. Essas foram as palavras do inimigo para aquele pastor que estava substituindo o pastor Márcio. O pastor Márcio é meu tio, pastor Márcio Rogério de Carvalho.
faleceu em 2012, cumprindo a missão do Senhor que Deus tinha para ele. E aí eu pergunto a respeito de mim e de você. O que temos feito nós com aquilo que Deus nos chama a fazer? Temos entendido de fato aquilo que temos lido? A Bíblia nos faz constantes apelos para estudarmos a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e termos comunhão com Jesus através da oração. Então já fica aqui o apelo novamente, né? Se você talvez tenha sido deficiente no quesito de oração, no quesito de vigília, amanhã nós teremos esse momento para estarmos juntos buscando o poder do Espírito Santo às 2 da manhã. E se você quer ser consciente e racional e pensar assim, poxa, é verdade, tem que estudar mais a Bíblia, tem que usar mais as ferramentas para cavar mais fundo, eu tenho que estar mais em comunhão com Jesus, eu quero isso para mim, porque eu quero a salvação. E salvação é a pessoa de Jesus, eu quero mais a pessoa de Jesus, quero conhecê-lo mais através da Bíblia e da oração. Vai ser a sua oportunidade que você tem, então, para tomar essa decisão. Seja como você quiser, em pé, de joelhos, como você está, fechando seus olhos, apenas consciente na mensagem, falando com Jesus. Feliz sábado. Entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. O seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue assim, levado sobre viva acusação. Em seus ombros cansados, carrega toda a culpa. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário.
para mim. Amém. Bondoso Pai, aqui estamos para te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de tomar uma decisão ao lado do Senhor, do seu Filho e do Espírito Santo. Sabemos que temos errado, temos pecado de fato, mas a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, o Senhor otorgará a coroa da vida, a vida eterna a essa pessoa. Nós que estamos aqui em pé, queremos entregar tudo que temos e que somos ao Senhor e dizer que de fato talvez tenhamos sido negligentes no estudo da Bíblia, ou quem sabe temos faltado mais comunhão contigo em oração, e quem sabe alguma coisa temos feito que tem desagradado ao Senhor, temos desapontado o Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse processo de santificação a fazer mais aquilo que te agrada e errarmos o menos possível. Ó Pai querido, somos agradecidos porque Jesus fez tudo isso por nós, se entregou, nos amou de tal forma para que tivéssemos condições hoje de estar em pé aqui, conversando, e quem sabe daqui a pouco almoçando, fazendo atividades em família à tarde e continuando a viver até que o Senhor volte cumprindo a missão. Amém. Nos prepara, ajude-nos a sermos servos que não têm do que se envergonhar, conselho ali do apóstolo Paulo para Timóteo, e honremos a sua palavra em pessoa, onde as pessoas nos olhem e vejam, poxa, esse cidadão aí, ele é um camarada diferente, essa cidadã é uma pessoa diferente, tem algo que outros não têm, porque tem Jesus. Te glorificamos por tudo, no nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Quem ficou com os livros, por gentileza, só exemplo, tá? Não é para levar para casa não. Né? Traz aqui de volta, por gentileza.